Solar Group apresenta. Um dia, isso foi um sonho. Um sonho sobre o céu, sobre voos livres, sobre viagens à volta do mundo. E nós a tornamos realidade. Mas o que foi preciso para isso? Os nossos sonhos tornaram-se os nossos objetivos. As nossas concepções tornaram-se os nossos planos. As nossas ideias estão a transformar-se num roteiro e numa tecnologia de produção. O nosso cronograma está preenchido para os próximos anos. Desenvolvimento e construção. Componentes e materiais. Fabricação de modelos e realização de testes. Do sonho caminhamos e assim para o resultado. Percorre este caminho connosco. Solar Group apresenta o projeto de dirigíveis de nova geração. Escolhemos a melhor forma de prever o futuro, criá-lo juntos consigo. Amigos, olá a todos. Aqui é o Genádio. Fedor. Estamos no aeródromo. Vocês já devem imaginar o que estamos fazendo aqui. Estamos montando nosso primeiro dirigível, o drone Nova 01. Aliás, é isso aqui. Ele está atualmente em fase de montagem, o que significa que ainda está passando por ajustes e preparações finais. Neste estágio, ele está cheio de gás em cerca de 70% de sua capacidade total. Por isso ainda parece delicado, sensível e não está totalmente pressurizado como ficará ao término do processo. Falta literalmente um cilindro, e aí ele vai passar desse estado para uma forma totalmente lisa. Ontem ainda não tinha nada, e hoje já está assim. Aliás, dentro do hangar a gente anda descalço. É fundamental para que nenhum drão entre. A primeira regra é: aqui tem que estar absolutamente limpo. A estrutura é extremamente delicada, e até mesmo um pequeno furo, por menor que seja, pode causar vazamento de hélio. Explicar tudo funciona. Vou explicar como isso está montado. Bom, vocês conseguem ver no geral, né? Ele está amarrado pelo nariz, o dirigível é segurado por uma rede, porque já está cheio de hélio e tenta subir. Aliás, parece realmente muito interessante, de verdade, para ser sincero. Vitor, vou mostrar. Queria fazer um pequeno tour pelo dirigível. O reforço do nariz é cuidadosamente feito de 12 hastes de duralumínio, uma flange central onde todas elas são fixadas e uma peça central que se conecta diretamente ao nó de atracação. Este aqui é a válvula de abastecimento, por onde o hélio é injetado. Daqui a mais ou menos uma hora, vamos usar isso de novo. Vamos reabastecer o dirigível. Agora estão instalando o estabilizador traseiro do plano inferior. O plano superior acabou de ser instalado. Quando o plano inferior for instalado, vamos enchê-lo até a pressão de trabalho. Este aqui é o dispositivo de interrupção de voo. Ele serve para o caso de todas as sistemas falharem e o dirigível começar a se afastar, aí usamos um canal de rádio separado. Aqui ainda não tem nada instalado. Amanhã vamos montar esse sistema por dentro. Funciona assim. É enviado um sinal, o fio de aquecimento queima a membrana, sai a quantidade calculada de hélio, e o dirigível pousa exatamente de volta. Esta é a mangueira de abastecimento. Ela foi importante e necessária para pressurizar o envelope quando fizemos os testes de aceitação. A gente testou o envelope. Depois ele vai ser fechado, mas aqui será instalada uma membrana especial, então não vai dar para ver. É assim que são os ilhóis, locais onde a gôndola é cuidadosamente amarrada e presa com uma corda resistente e segura. Mais adiante.
A velocidade será medida por módulos separados, módulo GPS, módulo GLONASS. Enfim, é a parte inteligente do dirigível, que vai ajudar na orientação dele. E, claro, a própria gôndola. A gente vai mostrar e falar sobre ela mais tarde. Ela ainda está montando. Sim, vocês podem tê-la visto no vídeo do escritório. Mas aqui ainda não montamos, só começamos, só posicionamos ela literalmente. Então, vamos dar uma olhada no que está acontecendo lá atrás. Ou talvez tenha algo interessante aqui. Aqui não tem nada, não vamos mostrar. Aqui o pessoal está montando o estabilizador traseiro. Se a gente atrapalhar, pode ouvir palavrões, melhor evitar. Com eles, o dirigível já começa a ter aquela aparência de um dirigível de verdade, porque sem eles não parecia muito um dirigível. Vamos ter 4 deles, certo? Sim. Vamos dar a volta. Aqui temos o mesmo reforço traseiro, feito de 6 hastes. Aqui temos esse flange traseiro, e aqui é instalada a hélice de direção traseira com 2 hélices. É claro que em um dirigível rígido esse problema não existe, mas por enquanto estamos começando, com um pequeno drone. Deixa eu mostrar como são feitos os bolsos especiais. Estes aqui são os bolsos, e aqui ficam os fios. Eles são presos com velcro, assim você solta e depois prende de novo. São cabos de aço, sim, com os quais a empenagem traseira é tensionada. São cabos de aço, sim, com os quais a empenagem traseira é tensionada para a esquerda e para a direita, e ajustada no ângulo correto. Sim, para dar a ela uma aparência estática. Algo assim. A única coisa sobre a qual ainda não falamos é a roda traseira, que também será fixada com esses cabos. Ela será presa à empenagem traseira, ficará conectada à sua parte dianteira e também terá sua própria posição. Ela é necessária para que, quando dirigível, por exemplo, decolar, não fite na vertical, o volume da concha, lá dentro. Ela parece um cabo, bem grande. Ela é necessária justamente porque agora, talvez não dê para perceber, mas no geral, se víssemos de longe ou em um plano geral, perceberíamos que, agora que a porta foi fechada, o ar frio parou de soprar sobre o envelope. Ele esquentou um pouco e ficou um pouco mais esticado. Ou seja, é um volume de gás muito vivo, que expira, parece até um organismo. E para liberar a pressão, justamente, o balonete interno vai se expandir, pressionar o balonete. As válvulas vão se abrir e liberar o ar em excesso do balonete. Depois, quando a temperatura cai, a pressão diminui, os sensores detectam isso, percebem que a pressão na estrutura está baixa e os ventiladores são acionados. Aliás, dá para vê-los daqui, se tentar. É assim que eles se parecem. Aqui está o ventilador instalado, aqui está a válvula instalada. O ventilador vai ligar e aumentar a pressão quando necessário. Sim, o dirigível vai manter sempre o mesmo formato. E isso aqui também é um duto para enchimento de emergência do balonete com ar. Ele também é enrolado e pressionado por uma membrana. E ele não ficará visível. Ou seja, hoje é o segundo dia da nossa montagem do dirigível. Até agora, ele está desse jeito. Quais são nossos próximos passos da montagem? Agora precisamos terminar de montar a empenagem traseira e fixá-la completamente. Também vamos instalar o dispositivo de leme auxiliar. Isso mesmo, precisamos instalar a empenagem traseira e enchê-la com hélio. Depois, tem umas peças especiais, esqueci o nome, que a gente puxa, estica e regula a tensão. Ajustamos a empenagem. Aqui dá para ver, elas são assim. Que peças são essas?
Essas aqui. Não mexe, já ajeitei. Só colocar nos parafusos. Basicamente, com eles, os cabos são cuidadosamente tensionados e a empenagem é então encaixada no lugar. Só para você entender melhor, o som que faz é mais ou menos como o de um tambor, sabe? O tecido é muito leve, gostoso ao toque. Sim, depois aqui na parte de trás vai ser instalada aquela peça que é justamente controlada pelo servomotor. E aqui estão elas, bem pequenas. Vamos colocar 4 delas. Depois montamos os próprios servomotores, também hoje. E eu vou continuar montando a gôndola. Eu só dei uma pincelada rápida sobre onde estamos hoje. Ah, você entregou tudo mesmo. Entreguei tudo. Sim, a gente pensou antes. Talvez não fosse hora de falar que era cedo demais, mas não é cedo, já foi dito. Este é um aeródromo particular no distrito de Serpukhov, na região de Moscou. Aconteceu que tivemos a sorte de poder fazer os testes e a montagem justamente aqui. Sim, os hangares aqui têm o tamanho ideal para a gente. Couberam certinho. A própria administração autorizou esses testes para a gente. Aqui tem umas cordinhas. A gente vai amarrar ele com a cordinha, e aí o invólucro vai subir mais um pouco assim. Isso é para que a gente possa. Isso é justamente para que a gente possa instalar a gôndola com calma e já trabalhar com ela embaixo do dirigível. Então amanhã ela vai estar mais alta, amanhã ela vai estar com a gôndola. Vamos montar os sistemas elétrico e de sinalização e dar vida a tudo. E dar vida a tudo. Então curtam, comentem, compartilhem, galera. É com a força de vocês, e a nossa também, que a gente faz esse projeto avançar. Estamos levando a cada vez mais pessoas a informação de que esse projeto existe, que é possível participar, apoiar e, na verdade, ajudar para que os dirigíveis voltem a cruzar o nosso céu. Sim, vou lembrar mais uma vez para quem não ouviu. Este dirigível Nova 01 é uma cópia reduzida daquele dirigível que estamos construindo agora. Estamos desenvolvendo e, em parte, já até produzindo. Compramos componentes. Este é o dirigível Nova 2, avião 6 lugares com capacidade para 2.000 metros cúbicos. Tem 130 metros cúbicos. O volume do envelope daquele é de pouco mais de 2.000. E estamos comprando equipamentos para ele também, equipamentos de solda para a produção do envelope, máquinas de corte, enfim, muita coisa. E ele estará pronto até o final do ano, ou no início do próximo. E para testar o sistema de controle automático, o sistema autônomo, foi tomada a decisão de fazer uma cópia menor. Primeiro, para registrar suas características dinâmicas, testar. Aqui, por exemplo, o empuxo das hélices corresponde à resistência do ar frontal na mesma velocidade, mais ou menos. Assim, vamos entender como o Nova 2 vai se comportar. Foi exatamente para isso que fizemos essa pequena cópia, na qual vamos voar e treinar nosso sistema autônomo para controlar o dirigível como um todo. Nós mesmos vamos experimentar, operar ele. No dirigível, como dizem, a parte mais difícil é a operação, especialmente perto do solo. Sim, a operação próxima ao solo. E esse pequenino aqui será utilizado. Ele vai servir como um banco de testes bastante importante para desenvolver e experimentar diferentes tipos de sistemas de amarração. Ponto baixo. Classicamente, todos os dirigíveis são atracados pelo reforço do nariz, pelo ponto frontal. Impressionante. Na verdade, estamos vendo pela primeira vez um dirigível, pessoal, praticamente nosso primeiro. Mesmo que, no mundo dos dirigíveis, isso não seja considerado um dirigível grande de verdade, como deveria ser. Mas, digamos assim, é o primeiro passo rumo a um grande. Literalmente, em uma semana, ele se tornará o maior dirigível drone da Rússia. Aliás, e sobre o 2000, queria comentar.
Aqui, por exemplo, o portão, não lembro ao certo, acho que tem 6 metros, e o outro tem 12, ou seja, o portão será 2 vezes mais alto, 2 vezes mais comprido, e isso tudo é só para um pequeno dirigível de 2.000 metros cúbicos. O próximo será de 8.000, e depois de 35.000. Esse de 35.000 vai ser considerado sério, e ainda assim é o menor dos rígidos. É o mínimo possível entre os rígidos. São dimensões simplesmente colossais. Sim, mas vale a pena. Com certeza. É por isso que todos nós estamos aqui trabalhando juntos. A gente recebe muita atenção de pessoas que passam por aqui por acaso. As pessoas aparecem aqui, veem com o que estamos trabalhando e ficam muito curiosas, querendo saber exatamente o que estamos fazendo, por quê, como, de que maneira. Eu, pessoalmente, tenho percebido cada vez mais que muita gente tem uma ideia errada sobre dirigíveis, achando que é algo antigo, ineficiente, ou então acham que é algo fantástico demais, irreal para o nosso dia a dia. Mas é justamente essa visão que queremos mudar. Sim, é interessante. Cansou de ficar em pé? Podemos mudar para as câmeras no tripé, se quiser. Enfim, sim, dirigíveis são bonitos. O principal é que sejam funcionais, controláveis e aplicáveis. Tudo isso vai acontecer, afinal, se há 100 anos eles já eram usados com bastante sucesso, nós também vamos conseguir. E, na verdade, não temos outras opções, outros caminhos. Aliás, aqui está o leme traseiro, com os motores elétricos escondidos aqui dentro. Ele vai ser instalado assim, na parte de trás. Aqui vai ter uma hélice e aqui vai ter outra hélice. Aliás, essas são as hélices que vão ficar nos motores principais. E aqui são menores. Por algum motivo, elas estão ali. Alguém as levou para lá, e eu nem tive tempo de reclamar. Mas elas estão no lugar certo. Enfim, isso é necessário para que o dirigível, quando estiver próximo ao solo e não tiver nenhuma velocidade de propulsão, possa ser controlado apenas pelos lemes. Os lemes só funcionam quando o dirigível está se movendo ou sendo atingido pelo vento. Por isso é necessário um propulsor de popa, para que, mesmo com velocidade zero, seja possível girá-lo e controlá-lo de alguma forma. Acho que um exemplo muito bom é quando, por exemplo, um navio está parado no mar, ele fica parado. Se usar seus propulsores laterais, vai simplesmente ficar no mesmo lugar. Pois é. Para isso existe realmente esse dispositivo adicional de propulsão lateral. Aqui estão também os motores principais, que são essenciais para o funcionamento. Então, motores de grande porte desse tamanho serão cuidadosamente instalados nesse de 130 metros cúbicos, e eles também vão funcionar como propulsores de popa do Nova 2. Resumindo a diferença, não lembro quantos quilowatts, não vou mentir. Nem guardei essa informação na cabeça. Se tiver interesse, escreva-nos avisamos. Sim, sei com certeza que, na potência e rotação máximas, eles mostraram no teste de bancada de 40 a 45, não lembro exatamente, quilos de empuxo em uma hélice. 2 hélices 80, 90 quilos de empuxo com sustentação. Nossa viga é giratória. Pode girar na vertical, horizontal e paralela ao chão, ganhando 90 quilos de sustentação. Isso me levantaria. Vamos testar. Eu tô pronto. Sim, mas na verdade não foi projetado para esse tipo de carga, porque toda a carga vai ser distribuída pela gôndola. Termo correto? Bom, 20 quilos de carga útil. Carga útil. Isso é teórica, temos um relatório de peso. Era isso que eu queria. O Serjão que faz isso, né? Aqui, temos balanças grandes e também pequenas. É obrigatório pesar todos os elementos antes de instalar na estrutura. Até mesmo para parafusos pequenos, pesamos tudo em punhados, registramos tudo para saber a massa total do aparelho. Sim, ainda não recalculamos a massa total, só uma pequena parte está preenchida, porque tem muita coisa na gôndola. E amanhã já vai ficar claro o quanto o nosso balanço de peso real difere do teórico. E aí, amanhã ou depois de amanhã, digamos assim,
Vamos entender qual carga útil podemos considerar. A gente tem uma certa faixa de sobrecarga permitida ali. Então, mais ou menos esses mesmos 20 quilos, é isso. Ou seja, se no nosso balanço de peso tudo ficar uns 20 quilos a mais, o que em geral é impossível, mas vai saber como as coisas vão acontecer. Então, vamos conseguir colocar mais 20 quilos nela e erguer tudo com hélices, depois passar todo o peso para a aerodinâmica do corpo. O corpo é grande, a área é grande, a superfície MM é enorme e até um ângulo mínimo vai dar esses 20, 30 até mais. A estrutura não foi feita para ser sobrecarregada desse jeito. O segundo que ocorreu, e a pressão teórica na estrutura deveria ser de 300 a 400 pascais. Pressão voo. Esse é o valor calculado para que ela aguente a resistência do ar a uma velocidade de 80 km por hora. Essa é a velocidade até a qual essas hélices conseguem acelerá-la. Sim, mas o material acabou sendo muito elástico. Então, quando você coloca uma pressão de 400 pascais, ele se estica um pouco e, mesmo assim, a pressão cai. Coloca mais pressão, ele se estica e a pressão cai e estabiliza em 260 pascais. Aqui não exagere, as costuras não são de borracha. Esse material disponível no país foi feito com ele. Não é ideal nem precisa ser feito com esse material. Foi bom que ele estava disponível. Legal que conseguimos fazer. Já temos ele aqui. O material sério, que vai aguentar de 400 a 800 pascais, já está a caminho. É um material realmente bastante resistente, excelente para conter gás, solda super bem, e é justamente com ele que nós vamos fabricar esses belos exemplares, que você vai ver em breve. Legal. Aqui, amanhã é nosso último dia de montagem. Vamos nos preparar para os testes de voo. E depois, como é que vai ser o processo? Como funcionam os testes de voo? Olha, amanhã, se tudo der certo, vamos ligar o computador de bordo e ativar todos os consumidores. A gente verifica se nada mudou desde a última vez que fizemos tudo isso no escritório, só que lá era na mesa e sem a carcaça. Ajustamos o sistema novamente, verificamos sensores e propulsores, conferimos se os consumidores consomem o que deveriam e se todos os sinais estão corretos. Tudo isso acontece amanhã. Na segunda, fazemos o teste final com gravação. Amanhã é o experimental. E na segunda, o de aceitação e entrega. Boris Anik chega com uma prancheta e seguindo o procedimento. Sim, fazemos tudo igual. Realizamos o teste. Ele registra tudo isso e, se temos 2 cabos robustos, 2 rotas distintas, e então seguimos para o campo em um ritmo tranquilo, com calma. E depois começa o programa de testes. As hélices começam a girar, a gente começa a enviá-lo para cima, soltando aos poucos, ou seja, no primeiro dia a gente só o transporta, Não soltamos corda. preso na guia. Como criança ensinamos a andar. Por precaução mesmo. Depois seguimos conforme o andamento da situação. Se tudo correr bem, se ele voar de maneira tranquila e segura e nada de grave acontecer, aí sim podemos soltar as cordas e deixar ele voar livremente, um pouco mais à vontade. Como é o teste? Primeiro, no primeiro dia, o operador controla remotamente para garantir que todos os sistemas estão funcionando normalmente. O próximo passo do programa, você viu o simulador de voo lá no nosso escritório, né? Esse mesmo simulador também serve como estação de trabalho remota para o piloto. Dá para dizer que uma pessoa do escritório está controlando o dirigível, enquanto a gente fica aqui no campo, segurando o controle remoto ou até a cordinha. Não é aqui, ela fica mais perto em cima do trem de pouso, para que computador e piloto possam ver nó de amarração, ponto mais baixo.
e uma atrás. Então fica assim de uma, duas nas laterais, 3, 4 e uma atrás na gôndola. Assim, temos uma visão de 360 graus embaixo do dirigível. Vai ter alguma principal, pela qual o piloto vai olhar durante o voo, de modo geral. Não vê imagem 360 graus. Sim, e por isso, adicionar ainda uma câmera traseira a essa imagem 360 é meio difícil de imaginar por enquanto. Vamos ver na prática como isso vai funcionar. Estou curioso, ansioso, falta pouco para a gente descobrir. Sim, lá no computador de bordo existe um sistema dual chip avançado, que vai transmitir o sinal em tempo real, de forma contínua, para o posto de trabalho remoto através das torres de telefonia celular comuns. Não lembro exatamente, mas o atraso é de alguns milissegundos, bem pequeno, ou seja, praticamente sem delay. Tudo isso já está funcionando, só que ainda não no ar, mas em bancada. Naturalmente, a Empilcan está aprendendo-a. Durante o tempo em que operamos pelo controle e quando o piloto assume o controle, um sistema nos observa, aprendendo a treinar o drone. Coleta dados de todos os sensores a serem instalados. Ou seja, nosso objetivo final é justamente treinar o sistema autônomo, para que, ao definir os pontos A e B, Na próxima etapa, a gente entra em uma espécie de coma de programação por mais ou menos uma semana, faz os últimos ajustes no drone e depois volta para o campo, agora já com o tablet. Aí, indicamos a coordenada, a altitude e a velocidade a 100 metros, e ele voa até lá, paira sobre o ponto e pronto mesmo com o vento soprando. O controle remoto estará no campo. Com um clique você desliga operadores remotos e passa ao controle manual. Esse controle funciona pelo sinal de rádio padrão, igual a todos os outros quadricópteros. Caso aconteça algum problema com a conexão de celular ou internet, e todos os operadores remotos parem, não importa onde estejam. Enfim, é um método garantido. a gente teve algum problema para conseguir autorização? Como a administração reagiu ao voarmos aqui com um dirigível? A administração ficou apreensiva aguardando o voo. Vamos bloquear Ah, o céu acima do aeródromo. é que eu vejo com bastante frequência nos comentários a pergunta de como os dirigíveis vão coordenar os testes de voo com os aeródromos. Sim, com os próprios aeródromos. Sim, na verdade, como qualquer outra aeronave, você entra em contato com a torre de controle e recebe a autorização. Sim, para isso precisa de registro. Para isso, Por enquanto ele ainda está sendo montado, então ainda não podemos registrá-lo. Sim, atualmente, agora estamos cuidadosamente realizando os testes de fábrica. E assim que esses testes detalhadamente confirmarem que o aparelho está realmente apto para voar, somos obrigados a obter, como parte do processo, o número de registro da aeronave. Não é no Detran, claro, existem serviços próprios para isso, e ainda há dois procedimentos diferentes. Se você é uma organização científica, é um procedimento, se é uma organização comercial, é outro. E agora, provavelmente, chegou a hora de criar a primeira subsidiária lá. Justamente para que ela tenha um perfil exclusivamente científico, caso você seja uma organização científica e trabalhe com esse tipo de coisa. Campo de testes aberto. se tiverem alguma pergunta, não fiquem com vergonha e escrevam nos comentários. Vamos tentar responder durante o processo. Quem está juntando as perguntas para a gente? Não sei. Vamos ver. Por enquanto, ninguém. Bom, eu posso entrar no VKontakte para ver o que estão escrevendo lá. Então, só um instante. Mas olha só, ali no final, estão vendo? Tem dois aviõezinhos parados. Na verdade, esses aviões nem são tão pequenos assim, mas perto dos dirigíveis, eles realmente parecem moscas, esses aviões. Porque naquele ali, uma pessoa já pode voar, e nesse aqui, bom, com muito esforço, na verdade, não dá para voar mesmo. Ele parece muito maior.
Pessoal, estão dizendo que o som está um pouco estalando aí. Por favor, confiram. Um pouquinho. Dizem que foi certo a gente não querer falar onde o dirigível está. Tipo, segurança é mais importante. Bom, eu coloquei tudo de novo nos relatórios. Parece que estão te pagando um extra. Parceiros. Eu estou do lado do parceiro. Espero que vocês aí tenham perguntas legais, comentários, palavras de apoio e tudo mais. Só contamos e esperamos por isso. Para o pessoal. Sim, repetindo, há problema no VContact. Se você abre a transmissão e não assistiu desde o começo, não dá para ver todo o histórico de mensagens. A gente não vê nada. Espero que esteja tudo certo. Ainda não sei o que contar de interessante para vocês. Eu já tenho uma lista de perguntas. Então vamos lá. Nem de tudo. Vai como está. Vamos. Quero fazer uma pergunta logo de cara. Apareceu um concorrente para vocês? Onde? Douglas Prudnescopo e Birro de Projetos de Automação faz parte da Rostec. Vocês não ficam preocupados que eles possam pegar todos os contratos governamentais de dirigíveis? Não, não estamos preocupados. Se o pessoal for construir dirigíveis, ótimo. A concorrência saudável sempre faz bem, ainda mais que temos o melhor especialista. Mas algo me diz que nossos dirigíveis vão sair mais rápido. Mas se os deles ficarem prontos antes, ótimo, claro, muito bom. Primeiro, a gente até colabora com eles, se for o caso. Ou seja, já temos, de fato, um pacto de não agressão, de amor eterno. Se eu for fazer alguma coisa, de qualquer forma, realmente já estamos por dentro, digamos assim. Sim, na verdade, eu também vi as notícias. A DKB está anunciando que vai cuidar disso. É claro que, se há demandas no governo, o governo vai fazer alguns pedidos, não sei exatamente quais. É bem provável que seja tudo seguindo a mesma estratégia. Primeiro P&D por alguns anos, depois desenvolvimento experimental, depois dirigíveis. Eu espero que a gente consiga construir muito mais rápido. Oi, pessoal, quando é a mudança de etapa e quais trabalhos precisam ser feitos para passar para a próxima fase? Olha, faria sentido se fosse após o sucesso, né? A gente também tem uma meta financeira que precisa ser alcançada. Sim, tem. Isso tudo precisa ser confirmado com o Pavel Filipov, mas, de forma lógica, parece que seria depois dos testes bem-sucedidos. Depois do primeiro voo. Ok, então, próxima pergunta. A resistência do revestimento sobre a estrutura é suficiente para não se desgastar com o atrito das peças móveis que interagem com a carcaça? Boa pergunta. Parece até que você realmente conhece um pouco esse problema. Quando materiais macios encontram materiais duros, né? E aí acontece um atrito periódico, isso realmente vira um grande problema. Em que lugares, por exemplo, isso pode acontecer? Aqui ficou amassado, isso é ruim. Na verdade, a gente vai revisar esse conjunto agora, porque a medida saiu do lugar. Esses raios aqui deveriam parar uns 2 centímetros antes. E se você olhar com atenção, vai ver que na carcaça tem uma fita de reforço colada, que é justamente onde os materiais rígidos fazem contato. E assim é em todo lugar onde a gôndola se conecta, sempre há um reforço especial, onde ficam os suportes do estabilizador traseiro. Enfim, ali tem camada dupla, e em alguns pontos até tripla de revestimento. Então sim, esse problema existe, e todo mundo já sabe disso de antemão. Por isso, a carcaça é reforçada nesses pontos. Ou seja, estamos falando das partes rígidas do dirigível que entram em contato com o envelope. Como evitar isso? Sim, o envelope é delicado. Se não for reforçado nesses pontos, ele vai ter problemas rápido. Foi assim que aconteceu. O Vladimir contou. Ele disse que aqui as hastes de direção são feitas do mesmo jeito, o que é bom, mas a gente já revisou tudo aqui mesmo. Ainda bem que temos uma oficina.
do mesmo jeito que nos modelos anteriores, que não tiveram um desempenho muito bom. No AU-12, as hastes de direção, quando a pressão interna do dirigível está baixa, por exemplo, quando ele está parado no hangar e não precisa manter a forma completa, às vezes ele fica mais relaxado. Lá as superfícies de controle se dobram como aqui, visível pela tensão dos cabos. Desgaste pelo contato. E essa barra de direção simplesmente pressionava a estrutura. Bem, como às vezes ela se move, tem corrente de ar, essas coisas. Mas começou a vazar. Do tamanho de uma moeda de 2 rublos. Ficaram assim, 2 risquinhos desgastados. Claro que foi consertado rapidamente. Não foi grave, mas... É melhor evitar situações. Sim, por isso toda a pecinha de metal exposta é cuidadosamente protegida, basicamente, com fita reforçada, justamente para evitar qualquer tipo de dano ou corrosão que possa ocorrer devido à exposição ao ambiente. No mínimo. Certo, próxima pergunta. Quando vai sair o modelo Queiroz? Queiroz? Queiroz era um dirigível, né? Era um jogo, basicamente. Eu mesmo nunca joguei, mas tinha uma história lá de que dirigíveis soviéticos voavam para a América. E eles tinham uma pintura muito interessante, um visual marcante. E no fim das contas dá para imprimir qualquer um, até o próximo. Quando tivermos produção de invólucros, que vai acontecer este ano, será Queiroz Report. Vamos produzir em massa. Certo. Então vamos passar para a próxima pergunta. O Fyodor pediu mais uma vez para gravar um vídeo dele em frente ao dirigível, em boa qualidade, para criar conteúdo. A transmissão ao vivo está com interrupções, então pediram para fazer um vídeo de 5 minutos perto do dirigível no hangar. Vamos fazer. Próxima pergunta. Foi dito anteriormente que mais de 150 parâmetros vão funcionar nele. Então, o Artyom vai vir aqui, e é importante que ele leia, com atenção, todos os 150 itens da folha, um por um. Certo, um pouco de água. Bom, manda ver, estou ouvindo. Certo. Mas a próxima pergunta é: quando está planejado o OEA e se está mesmo planejado? OEA? OEA. Pelo que entendi, Emirados Árabes Unidos Operação experimental. ou operação experimental? Bem, a operação experimental começa depois que os testes são concluídos. Primeiro, precisamos terminar os testes. Reservamos mais ou menos um mês para os testes. Sim. E é isso que vamos fazer aqui. Se lemos a sigla corretamente, então sim. Bom, provavelmente sim. O projeto é só por crowdfunding ou há patrocinadores? Há alguns grandes investidores que gostariam de investir aqui agora. Naturalmente, estamos conversando de forma amigável com eles, mas por enquanto sim. Nada concreto. Exatamente, porque desde o início escolhemos criar uma empresa-mãe sólida via crowdfunding, só depois trazendo grandes investidores. Mas eles existem. Eu até me lembro dos comentários do Sergei Viktorovich Semenov dizendo que, no momento, não é tão interessante para nós trazer pessoas tão grandes assim, porque, geralmente, eles começam a impor certas condições ou a participar mais ativamente do desenvolvimento ou de outras questões. E isso agora não é interessante para a empresa. Gostaríamos de nos desenvolver de forma independente na direção que acharmos mais adequada. Próxima pergunta. Todos os sensores que estão sendo testados no Malis serão usados também em dirigíveis maiores ou não? No dirigível grande haverá mais sensores, mas, no geral, sim. Se esses, não, na verdade, não é bem assim. Acontece que no Malis existe uma versão experimental que está cheia de sensores para que possamos coletar determinados dados lá. Depois existirão versões comerciais. Nelas não será preciso ter tanto. O mesmo para a Nova 2. Primeiro, ela vai estar toda equipada com sensores para que a gente aprenda a operá-la corretamente e entenda como ela se comporta em determinadas situações. Depois, sim, parte dos sensores será removida, mas, menos, na verdade, vai ter mais sensores, claro, porque ali já aparecem gondolas mais sérias e, no geral, ela é voltada para passageiros, então as exigências são completamente diferentes.
Concordar. Fale sobre o sistema de propulsão da Nova 2, tipo de motor, baterias de tração, motores elétricos. Podemos comentar algo sobre isso? O motor será belga, aeronáutico, a gasolina, com refrigeração a ar, de helicóptero. Não lembro exatamente o nome, mas se você pesquisar desse jeito, ele vai ser o único que aparece no Yandex. Não lembro exatamente a modificação, o 500, algo como 11i, talvez, ou L. Para ele, estamos desenvolvendo nossa própria transmissão rotativa à potência de cerca de 200. Vai ter também uma bateria de tração? Vai sim. Ela vai ser usada no propulsor de popa. Quantos ampere-hora ela vai ter? Não sei, nem cheguei a olhar. Só sei o peso aproximado, uns 40 quilos cheia. Não se destaca muito, é isso. O motor já está a caminho. Já está vindo. Excelente. A transmissão da mistura já está feita. Então, uma pergunta meio desafiadora. O que a empresa Aeronova precisa fazer para superar a SpaceX em termos de custo? Crescer com dedicação. Estamos só no começo da nossa jornada, mas pode acreditar, temos ambição. Olha, quando o foguete de 10 toneladas voar, já vai ser um grande alvoroço. O ideal seria já estar em alguma bolsa de valores para que alguém possa registrar o valor da empresa, digamos assim. Porque essas avaliações são todas meio abstratas. Mas quando voar um foguete de 60 toneladas ou de 100 toneladas, aí sim a empresa vai valer de verdade. Não sei, dificilmente alguém vai deixar ela passar Elon Musk. Além disso, Elon Musk ainda planeja ir para Marte. Mas vamos correr atrás dele, já que ele também vai continuar avançando. Dá para avançar no mesmo ritmo, dá para ir um pouco atrás, mas a gente vai correr atrás. E o que precisa ser feito? É só fazer o nosso trabalho, construir dirigíveis. Sim, por enquanto minhas perguntas acabaram. Houve um grande pedido dos membros da nossa equipe para fazermos mais uma rodada, revisando os principais pontos que discutimos aqui. Para aqueles que acabaram de se juntarem, digamos assim, para contar novamente o que já fizemos. É isso. Talvez assistam à gravação. O Alexei pediu muito. É que a conexão está caindo e pode ser que em algum momento. Desculpem, disseram que a internet está mais estável. Estamos no campo. Sim, podemos passar por tudo de novo, explicar o que está acontecendo aqui. Enfim, vocês viram a própria carcaça. Ela está agora sob pressão de trabalho. Ou seja, é uma pressão sob a qual você pode amassar, entortar. Não é recomendável, claro. O pessoal responsável vai reclamar. No geral, aqui está o reforço do nariz. São 12 raios de duralumínio, conectados em uma flange comum. E esse conector aqui, tudo isso será coberto por uma carcaça especial. Esse nó de atracação se conecta ao mastro de atracação, que estava logo no começo, lá fora. Por enquanto, não vamos mostrar isso para vocês. O reforço do nariz serve para absorver a resistência frontal durante o movimento, dirigível a 80 km por hora. E como eu já contei antes, acontece que as leis da física dizem o seguinte: em uma seção grande, a pressão é praticamente uniforme em toda parte, mas a tensão do tecido nessa seção maior é, portanto, consideravelmente mais forte. Quanto menor a seção, menor a tensão, a pressão interna parece uniforme. É assim que funciona. Para evitar que o dirigível se deforme nas partes mais estreitas, o vento vai soprar sobre ele, criando uma espécie de colher, e essa colher vai começar a... É como quando você lava uma colher e a água faz aquele efeito. É isso que acontece aqui. O ar se dispersa para todos os lados, tornando impossível controlar o dirigível. O nariz já está reforçado e instalado. A única coisa é que ainda vou encurtá-lo um pouco. Ele ficou mais comprido do que o planejado. Isso já era óbvio antes, mas não foi ajustado.
Aqui está a válvula de abastecimento por onde o hélio é colocado. O hélio é colocado através desse tipo de conexão. Faz-se o acoplamento e abre-se um cilindro de cada vez. Os cilindros ficam do lado de fora, e em cerca de 4 minutos o gás entra aqui. Atualmente, há cerca de 16 cilindros dentro, e para que ele fique completamente pronto, falta no máximo mais um cilindro. Depois da válvula de abastecimento, logo aqui, fica o sistema de interrupção de voo. Este é um sistema de emergência. Neste caso, se o dirigível ficar fora de controle, for levado para algum lugar, se o motor principal não funcionar, nada funcionar e não houver comunicação com ele, ou se surgir um vento muito forte, para o qual ele não foi projetado, então o sinal é enviado para cá por um canal de rádio separado. Há uma membrana. Pode aproximar ver ali. Ela é queimada por um fio comum, que justamente esquenta. No escritório, testamos no tanque em sistema queima-membrana para interromper voo. A membrana está posicionada de forma que uma certa quantidade de hélio escapa. Não todo o hélio, mas o suficiente para que ele desça com segurança até o solo. E agora, o que vemos aqui? Vemos uma mangueira técnica. Por essa mangueira, nós enchíamos a maior parte do invólucro com ar. Simplesmente fazíamos a pressurização, verificávamos a vedação e assim por diante. Aliás, ali embaixo já está preparado o líquido de sabão. Depois de instalar todos os elementos, válvulas, interruptores, ali até tem um receptor de pressão. Em geral, tudo isso é repassado e revisto. Para detectar vazamentos. Naturalmente. Então, esse próprio elemento aqui é dobrado de um jeito um pouco diferente, enrolado para dentro. Tem um bolso especial onde a membrana é colocada, e aí tudo fica liso. Isso aqui não vai ficar aparecendo. E aqui você vê os pequenos ilhóis metálicos, por onde a gôndola é cuidadosamente amarrada com um cordão comum, simples e resistente. Alguém ali perguntou sobre o atrito das partes rígidas da carcaça. Aqui a gente vê a carcaça, depois tem uma base especial de outro material, depois ainda o tecido do ilhós, e só então, aqui dentro, fica o elemento rígido. Então, aqui há duas camadas de reforço antes da própria carcaça. Se a gente continuar, vai ver esse receptor de pressão. Por enquanto, ele vai por essa mangueira, depois por outra, enfim, e então, finalmente, para o computador, agora para o fixo, depois para o de bordo. Basicamente, aqui dentro ainda tem hélio, e esse hélio chega até o sensor, pressiona o sensor, e assim conseguimos ver qual é a pressão dentro da cápsula. É a mesma coisa, só com outra mangueira que vai para o computador de bordo. Ou seja, vamos saber sempre qual é a pressão e monitorar. Sim, isso é necessário para o computador de bordo, para que ele possa controlar essa pressão usando o balonete. Por exemplo, ligar ou desligar o ventilador. Esse é o cabo do sensor de temperatura, que também fica no receptor de pressão, só que dele sai uma haste, a uma distância de, se não me engano, uns 30 e poucos centímetros, e mede a temperatura do gás dentro da cápsula. Aqui chega uma plataforma especial. Aqui também ela é fixada com uma haste. Aqui é instalado um mini cérebro de testes. Lá tem um monte de sensores. Sensores que vão medir a velocidade, a posição, a aceleração, além de módulos GPS e módulos GLONASS. Este também chega aqui. É a história com o segundo sensor. Agora ele vai abastecer. Agora haverá o abastecimento. Então, pessoal, vamos também ver como vamos reabastecer agora com um cilindro extra. Certo, você vai abrir ali, e aqui, já abriu, para não ter surpresas, como da outra vez.
Ótimo. Pessoal, vocês chegaram na hora certa. Agora vamos encher nosso dirigível com um cilindro extra. Sim, dizem que a internet está instável. Parte da transmissão caiu. Travou em alguns momentos. Desculpem, estamos no campo. Estamos gravando um vídeo separado. O vídeo de apresentação sai um pouco mais tarde. Depois de editar e deixar bonito, vamos compartilhar com vocês. Acho que podemos passar agora mesmo e dar uma olhada de lado, para ver como a pressão e a aparência externa vão mudar. A pressão começou a subir. Acho que daqui vai dar para ver. Aqui dá para ver que o reforço do nariz se esticou. Antes estava enrugado. O reforço do nariz estava todo enrugado. Agora saiu dali. As extremidades estão sendo totalmente esticadas, simplesmente se alongando. Você vai controlar a pressão, então, não é? Amigos, olá a todos. Aqui fala o Zénado, Fedor. Estamos aqui no aeródromo. Como já devem imaginar, provavelmente sabem o que estamos aqui a fazer. Estamos a montar o nosso primeiro dirigível, o Drone Nova 01. Aliás, é este aqui. Neste momento está em fase de montagem. Está cheio de gás a cerca de 70%. Por isso ainda parece frágil e insuflado sem pressão. Salta literalmente uma botija e eu vai passar deste estado para uma forma completamente lisa. Ontem ainda não havia nada e hoje já está assim. No hangar, aliás, andamos descalços. É obrigatório para que não entre nenhum grão de sujidade. A primeira regra fundamental é que aqui tem de estar sempre absolutamente limpo. A estrutura é extremamente delicada e sensível, e até mesmo um pequeno furo pode facilmente causar uma perigosa fuga de hélio. Explicar como tudo está organizado. Vou explicar como isto funciona. Bem, vocês conseguem ver, não é? Ele está preso pelo nariz. O dirigível é segurado por uma rede, porque já está cheio de hélio e tenta subir. Por acaso, parece realmente muito interessante, de verdade, para ser bem sincero, na minha opinião. Vítor, vem cá mostrar-te. Queria fazer uma pequena, breve e detalhada visita guiada ao dirigível. O reforço do nariz consiste em aproximadamente 12 vigas de duralumínio resistentes, uma flange central robusta à qual todas estão fixadas e uma peça central de alta qualidade que se encaixa precisamente no nó de amarração. Este é o válvula de enchimento por onde se introduz o hélio. Daqui a cerca de 1 hora vamos voltar a usar isto. Vamos reabastecer o dirigível. Neste momento está a ser instalada a empenagem traseira do plano inferior. O plano superior acabou de ser colocado. Quando o plano inferior estiver colocado, vamos enchê-lo até à pressão de funcionamento. Este é o dispositivo de interrupção de voo. Serve para o caso de todos os sistemas falharem e o dirigível começar a ser levado para algum lado, sendo ativado por um canal de rádio separado. Aqui ainda não está nada instalado. Amanhã vamos montar este sistema no interior. Basicamente, é enviado um sinal. O filamento incandescente queima a membrana. Sai a quantidade calculada de hélio e o dirigível aterra exatamente no local pretendido. Esta é a mangueira de abastecimento que foi necessária para pressurizar toda a estrutura durante os testes de aceitação realizados, garantindo assim a segurança. A estrutura foi inspecionada. Depois, isto ficará fechado
mas aqui será instalada uma membrana especial, por isso não se verá nada. É assim que se parecem os ilhós, aos quais a gôndola é amarrada e presa com uma corda, por assim dizer. De certa forma, mais à frente. As velocidades serão medidas por módulos separados, um módulo GPS, um módulo GLONASS. No fundo, é a parte inteligente do dirigível que o vai ajudar a orientar-se. E, claro, a própria gôndola. Vamos mostrá-la e falar sobre ela mais tarde. Ainda está em processo de montagem. Sim, vocês podem tê-la visto no escritório no vídeo. Mas aqui ainda não a montamos, só agora começamos, só a colocamos no sítio, basicamente. Vamos lá ver o que se passa lá atrás. Ou talvez haja aqui algo interessante. Não, aqui não há nada, não vamos mostrar. Aqui os rapazes estão a montar a empenagem de cauda. Se nos metermos no caminho, podemos ouvir alguns palavrões, é melhor evitar. Com elas, o dirigível já começa a ter um aspecto de verdadeiro dirigível, porque sem elas não parecia bem um dirigível. Vamos ter 4, certo? Sim. Vamos dar a volta. Aqui temos o mesmo reforço traseiro, formado por nada menos que 6 raios. Este é o flange traseiro e aqui é instalada a hélice de popa com 2 parafusos. É claro que num dirigível rígido esse problema não existe, mas por enquanto foi assim que começamos. Começamos com um pequeno drone. Deixem-me mostrar-vos como são feitos os bolsos especiais. Estes são os bolsos e aqui estão os cabos. Eles estão presos com velcro, assim descolam-se e voltam a colar-se. Estes são cabos de aço? Sim, com os quais se tensiona a empenagem traseira. São cabos de aço? Sim, com os quais a empenagem traseira é tensionada para a esquerda e para a direita e ajustada no ângulo correto. Sim, para lhe dar um aspecto estático. Fogo de cena. A única coisa de que ainda não falamos é a roda traseira, que, aliás, também será fixada com cabos como estes. Vai ser fixada à empenagem traseira, vai prender-se à sua parte dianteira e também ficará na sua posição. É necessária para que, quando o dirigível, por exemplo, descolar, não fique na vertical. Do volume da estrutura, lá dentro, parece-se com um calo grande. É precisamente necessária para que agora, provavelmente, não seja muito visível, mas no geral, se víssemos isto de longe ou num plano geral, perceberíamos que, agora, ao fechar a porta, o ar frio deixou de soprar sobre a estrutura, ela aqueceu um pouco e expandiu-se ligeiramente. Ou seja, é um volume de gás muito vivo, quase como um organismo que respira. E para libertar a pressão, é precisamente o balonete interior que vai expandir-se. Pressionar o balonete, as válvulas vão abrir-se e libertar o ar em excesso do balonete. Depois, quando, por exemplo, a temperatura desce, a pressão diminui, os sensores detectam isso, percebem que a pressão na estrutura não é suficiente e os ventiladores ligam-se. Aliás, podem vê-los daqui, se fizerem um esforço. É assim que eles se parecem. Aqui está o ventilador instalado, aqui está a válvula instalada. O ventilador vai ligar-se e aumentar a pressão quando for necessário. Sim, o dirigível vai manter sempre a mesma forma. E isto aqui também é um tubo para enchimento de emergência do balonete com ar. Também pode ser enrolado e pressionado com uma membrana. E assim não ficará visível. Ou seja, hoje é o segundo dia da montagem do nosso dirigível. Até agora está assim. Quais são os nossos próximos passos na montagem? Agora precisamos terminar de montar a empenagem de cauda e fixá-la completamente. Vamos também instalar o dispositivo de leme auxiliar. Está certo? Precisamos instalar a empenagem de cauda e enchê-la com hélio. Depois,
Há uns dispositivos especiais, esqueci o nome, que usamos para apertar, esticar e regular a tensão. Ajustamos a empenagem. Aqui podem vê-los, é assim que se parecem. Como se chamam estes aparelhos? Estes aqui. Não mexas, estava aí. Recolocamos os parafusos. No fundo, com eles esticam-se cuidadosamente os cabos e monta-se esta empenagem, que é uma parte essencial da estrutura. Para perceberem melhor, o som que produz é mais ou menos semelhante ao de um tambor, criando uma vibração característica. O tecido é muito leve e agradável ao toque. Sim, depois aqui na parte de trás vai ser instalada aquela peça que é controlada pelo servomotor. E aqui estão elas, pequeninas. Vamos colocar 4, depois montamos os próprios servomotores, também hoje. E eu vou continuar a montar a gôndola. Falei muito brevemente sobre onde estamos hoje. Bem, tu revelaste tudo mesmo. Revelaste tudo. Sim, pensámos que não devêssemos dizer nada agora, que era cedo, mas já não é, já está dito. Este é um aeródromo privado no distrito de Serpukov, na região de Moscovo. Aconteceu que tivemos a sorte de poder fazer aqui os testes e a montagem. Sim, os hangares aqui têm o tamanho ideal para nós, encaixamos mesmo à justa. A própria administração autorizou-nos estes testes. Aqui há umas cordas. Vamos atar isto com uma corda e a nossa estrutura vai subir ainda mais um pouco. Isto é precisamente para que possamos instalar a gôndola com calma e depois trabalhar com a gôndola debaixo do dirigível. Portanto, amanhã ela vai estar mais alta. Amanhã já vai ter a gôndola. Vamos montar os circuitos elétricos e de sinalização e pôr tudo a funcionar. E pôr tudo a funcionar. Por isso, deixem um like, comentem, partilhem, pessoal. É graças ao vosso apoio, e ao nosso também, que conseguimos fazer avançar o projeto. Estamos a dar a cada vez mais pessoas a informação de que este projeto realmente existe, que podem participar, apoiar e, no fundo, contribuir para que os dirigíveis voltem a aparecer no nosso céu. Sim, volto a lembrar para quem ainda não ouviu, este dirigível Nova 01 é uma cópia reduzida do dirigível que estamos agora a construir. Estamos a desenvolvê-lo e, em parte, já até a produzi-lo. Estamos a comprar os componentes para ele. Esse é o dirigível Nova 2, com 6 lugares e 2.000 metros cúbicos. Este aqui tem 130 metros cúbicos. O volume da estrutura desse é de pouco mais de 2.000. E estamos a adquirir equipamento para ele. Equipamento de soldadura para a produção da estrutura, equipamento de corte, enfim, muita coisa. E estará pronto até ao final do ano, ou início do próximo. E, para testar o sistema de controle automático, o sistema não tripulado, foi tomada a decisão de fazer uma cópia em escala reduzida. Em primeiro lugar, para analisar as suas características dinâmicas, para as verificar. Aqui, por exemplo, o impulso das hélices coincide com a resistência ao avanço à mesma velocidade, digamos assim. Vamos perceber como é que o Nova 2 se vai comportar. E foi precisamente para isso que fizemos esta pequena cópia, na qual vamos voar e ensinar o nosso drone a controlar o dirigível como um todo. Nós próprios vamos experimentar e operar o aparelho. No dirigível, como se costuma dizer, a parte mais difícil é esta. A sua operação é a parte próxima do solo. A operação junto ao solo, sim. E nesta pequenina vai ser utilizada, pois ela vai servir como uma plataforma experimental, onde será possível testar, de forma prática e detalhada, vários elementos diferentes de amarração, permitindo observar como cada um deles se comporta em situações variadas. Ponto baixo. Tradicionalmente, todos os dirigíveis são atracados pelo reforço do nariz, pelo ponto frontal. Impressiona. E, na verdade, estamos a ver pela primeira vez num dirigível, pessoal, praticamente já o nosso primeiro. Mesmo que, no mundo dos dirigíveis, isto não seja considerado um dirigível grande e completo, como deveria ser. Mas é, digamos, o primeiro passo no caminho para um grande. Daqui a uma semana, ele vai tornar-se o maior dirigível não tripulado de toda a Rússia. Por acaso,
Sim, queria ainda falar sobre o 2000. Aqui, por exemplo, o portão. Não me lembro bem. Acho que tem uns 6 metros e o outro tem 12. Ou seja, o portão vai ser ainda 2 vezes mais alto, 2 vezes mais comprido. E isso é só um pequeno dirigível de 2000 metros cúbicos. O próximo terá 8.000 e depois 35.000. O de 35.000 já será considerado sério e é o mais pequeno dos rígidos. Na verdade, é o mínimo possível entre os rígidos. São dimensões simplesmente colossais. Sim, mas vale a pena, sem dúvida. É por isso que todos nós estamos aqui e trabalhamos para isso. Recebemos muita atenção por parte de transeuntes aleatórios. Aqui as pessoas aparecem, veem o que estamos a fazer e todas, com grande interesse, ficam curiosas sobre o que estamos a fazer, perguntam porquê, como, exatamente, de facto. Deparo-me cada vez mais, pelo menos eu pessoalmente, com o facto de que muitos têm uma ideia errada sobre os dirigíveis, achando que são algo antigo e ineficaz. Ou então, pelo contrário, acham que é algo fantástico e realista no nosso dia-a-dia. Mas é precisamente essa percepção que queremos mudar. Sim, é interessante. Estás cansado de estar de pé. Podemos passar para as câmaras no tripé, se quiseres. No fundo, sim, os dirigíveis são bonitos. O mais importante é que sejam funcionais, controláveis e aplicáveis. Tudo isso vai acontecer. No fundo, se há 100 anos atrás já os exploravam com bastante sucesso, nós também vamos conseguir. Aliás, não temos outras hipóteses, nem alternativas. Olha, por exemplo, aqui está o M de cauda, onde estão escondidos estes motores elétricos. Vai ser instalado assim, na parte traseira. Aqui vai haver uma hélice e aqui outra hélice. Aliás, estas são as hélices que vão estar nas principais. E aqui é bem menos. Por alguma razão estão ali. Alguém as levou para lá e eu ainda não tive tempo de ralhar. Mas estão no sítio certo. No fundo, isto é necessário para que o dirigível, quando está perto do solo e não tem qualquer velocidade de propulsão, possa funcionar apenas com os lemes. Os lemes só funcionam quando o dirigível está em movimento ou é atingido pelo vento. Por isso é necessário um propulsor de popa, para que, mesmo a zero de velocidade, se possa girá-lo e controlá-lo de alguma forma. Acho que um bom exemplo é quando, por exemplo, um navio está parado no mar, está imóvel. E se ele usar os propulsores de manobra, vai simplesmente ficar no mesmo sítio. Para isso, existe um dispositivo de direção adicional, em particular. Estes aqui são ainda motores principais. Portanto, motores principais exatamente deste tamanho específico serão instalados neste tanque de 130 metros cúbicos. E eles próprios, por sua vez, vão servir como propulsor de popa principal do Nova 2. Resumidamente sobre a diferença. Não me lembro de quantos kilowatts, não vou mentir. Nem sequer me dei ao trabalho de memorizar essa informação. Bem, se estiverem interessados, escrevam-nos e nós daremos essa informação com certeza. Sim, sei com certeza que, na potência e rotações máximas, eles deram no banco de ensaio entre 40 e 45, não me lembro ao certo, quilos de impulso por hélice. Portanto, com 2 hélices, temos uns 80, 90 kg de impulso, incluindo até a força de elevação. Acontece que temos uma viga rotativa, podemos rodá-las na vertical, na horizontal, enfim, paralelas ao chão. Sim, e assim obter mais 90 kg de força de elevação. No fundo, me conseguiria levantar. Experimentar. Estou pronto, estou pronto. Sim, mas na verdade não está pensado para suportar esse tipo de carga, porque toda a carga será distribuída pela gôndola. Termo correto. Bem, 20 kg de carga útil. Carga útil. Sim, é teórica. Ali temos um resumo do peso. Sim, era bem aí que eu queria chegar. O Serioja é que trata disso. Sim. Temos balanças grandes, pequenas, de todos os tipos e tamanhos. É obrigatório pesar todos os elementos antes de os instalar na estrutura. Até mesmo para parafusos pequeninos, pesamos tudo em punhados, registamos tudo para sabermos a massa total de todo o aparelho. Sim, ainda não recalculamos a massa total, só uma pequena parte está registada por enquanto, porque há imensa coisa na gôndola, ainda por registar. E amanhã já saberemos até que ponto, de fato, o nosso balanço de peso real difere do teórico. E amanhã, ou talvez até depois de amanhã, por assim dizer,
poderemos perceber claramente qual é a carga útil exata com que realmente podemos contar. Temos uma certa margem de sobrecarga adicional permitida, ainda que limitada. Portanto, mais ou menos esses 20 kg, é isso mesmo. Ou seja, se no balanço de peso tudo ficar cerca de 20 kg acima, o que em princípio é impossível, mas nunca se sabe como vai correr. Mesmo assim, conseguiremos colocar mais 20 kg nela e levantar tudo isto tranquilamente com as hélices, depois transferir, ou melhor, passar todo o peso para a aerodinâmica do corpo. O corpo é grande, a área é grande, a superfície MVM é enorme, e mesmo um ângulo de ataque mínimo já dará esses 20-30, na verdade até mais. Só que, sim, a estrutura não foi realmente concebida para ser sobrecarregada dessa forma. Esse é um ponto. E o segundo, o que mais aconteceu? Acontece que a pressão teórica na estrutura deveria ter sido de 300 a 400, de preferência, pascais. Essa é a pressão de voo dele. Esse é o valor calculado para que consiga suportar a resistência do ar a uma velocidade de 80 km por hora. É essa a velocidade até à qual estas hélices conseguem acelerá-lo. Sim, mas o material revelou-se demasiado elástico e, por isso, quando aplicas uma pressão de 400 pascais, ele estica-se um pouco e, mesmo assim, a pressão acaba por cair. Continuas a aplicar pressão, ele estica-se mais um pouco e a pressão volta a cair. A pressão estabiliza-se ali por volta dos 260 pascais. Também não convém exagerar porque as costuras não são de borracha. Sim, este material, no fundo, estava disponível no nosso país. Recorde para quem não se lembra, e foi mesmo com ele que fizemos. Está longe de ser perfeito e nem sequer é obrigatório usar este material. Ou melhor, foi bom termos tido acesso a ele. É fixe termos conseguido fazer. Já o temos connosco. O material sério, que vai aguentar entre 400 e 800 pascais de pressão, está a caminho. Ele é bastante resistente, suportando facilmente essas condições exigentes, o que o torna um material excelente para conter gás, pois oferece segurança e confiabilidade. Além disso, solda-se muito bem, permitindo uma montagem eficiente e segura. É justamente com esse material de alta qualidade que vamos fabricar estas belezas, garantindo um ótimo desempenho. Muito bem. Estamos aqui. Amanhã é o nosso último dia de montagem. Vamos preparar-nos para os testes de voo e, depois disso, como é que vai decorrer o processo dos testes de voo. Vê, amanhã de manhã, se tudo correr bem, vamos ligar o computador de bordo e ativar todos os consumidores que estão conectados ao sistema. Verifiquemos se nada mudou desde a última vez que fizemos exatamente o mesmo no escritório, só que em cima da mesa e sem a carcaça. Voltamos a ajustar o sistema, verificamos se os sensores funcionam, se os propulsores laterais funcionam, certificamos de que os consumidores consomem exatamente o que devem consumir e que todos os sinais estão corretos. Isso acontece amanhã. Na segunda-feira, fazemos um teste de controle já com registro, ou seja, amanhã é experimental e na segunda-feira, por assim dizer, é o teste de aceitação final. O Boris Sanis aparece com um papel e, seguindo o manual, sim, fazemos tudo exatamente igual, realizamos o teste. Ele registra tudo e, se há 2 cabos, 2 percursos distintos e seguimos calmamente, sem pressa, apreciando a paisagem ao nosso redor, em direção ao campo. E depois segue-se o programa de testes. As hélices começam a rodar, começamos a enviá-lo para cima, soltando aos poucos, ou seja, no primeiro dia apenas o transportamos. Solar Group apresenta. Um dia, isso foi um sonho. Um sonho sobre o céu, sobre voos livres, sobre viagens à volta do mundo. E nós a tornamos realidade. Mas o que foi preciso para isso? Os nossos sonhos tornaram-se os nossos objetivos. As nossas concepções tornaram-se os nossos planos. As nossas ideias estão a transformar-se no roteiro e numa tecnologia de produção. O nosso cronograma está preenchido para os próximos anos. Desenvolvimento e construção. Componentes e materiais. Fabricação de modelos e realização de testes. Do sonho caminhamos e assim para o resultado. Percorre este caminho connosco. Solar Group apresenta o projeto de dirigíveis de nova geração. Escolhemos a melhor forma de prever o futuro, criá-lo juntos consigo.